E aí, nono ano, tudo certo? Então, essa semana o professor vai compartilhar esse vídeo com vocês. A gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Dentro da Guerra Mundial, vocês viram que a Rússia, né, na época o Império Russo, ele tem que abandonar o conflito, né, por conta da Revolução Russa, né, pessoal? É, Esse aqui da fotinho é o Lenin, né, líder comunista, né, um dos líderes da Revolução. É, Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre o que era a União Soviética, a Rússia nesse caso, ainda não a União Soviética, a Rússia antes da Revolução, né? O regime era absolutista, né? Era uma monarquia, que a monarquia mono é poder na mão de um só, né? Então era um rei. Nesse caso era chamado de czar, ok? Absolutista porque não tinha aquela distribuição de poderes, né? Não tinha uma distribuição de poderes, todo o poder era concentrado na mão do czar. Então era absolutista, algo que as pessoas lutavam muito na época para se modificar para um governo muito mais democrata, né? Aqui. A dinastia Romanov, no poder do Império Russo desde o século XVII, teve como seu último czar o imperador Nicolau II. Devido ao fraco avanço de sua economia, basicamente agrária, e às más condições da classe trabalhadora, muitos movimentos grevistas tomavam forma nas cidades. Nicolau II também envolveu-se num desastroso e humilhante conflito com o Japão na Guerra Russo-Japonesa, da qual saiu derrotado. Outro episódio que devastou a moral do czar foi o Domingo Sangrento, em 1905, na qual manifestantes desarmados são dizimados a centenas por quererem se reunir com o czar para convocar uma Assembleia Constituinte. Logo, o czar também se envolveria na Primeira Guerra Mundial, fator determinante para a queda dos Romanov e do regime absolutista na Rússia. Os Romanov, a dinastia Romanov, o que é uma dinastia? Vamos lembrar lá. Dinastia é a família que se prevalece no poder, né, durante muito tempo. Essa dinastia dos Romanov, como a gente vimos ali, ela está no poder desde o século XVII, né? Século XVII é entre 1600, né? Época de 1600 a 1699, esse é o século XVII. Czar Nicolau II, né? Aqui o professor botou a fotinho dele, todo fardadinho. Nasceu em 1868, né? E morreu em 1918, né? Esse episódio, como o professor estava relatando ali, o professor escreveu, o Nicolau II ele se envolveu nessa guerra contra os japoneses, né? Guerra russo-japonesa, da qual ele acaba saindo derrotado. A importância das guerras na época vinha desde a situação de economia, né, do que você gastou para estar lá, e depois de alguma taxa, de algum uma perca de guerra que você tem que pagar ao inimigo, né? Então é muito humilhante e pouco rentor, muito e drástico para a economia, né? Você entrar na guerra já é ruim para a economia, né? Já é uma perca de dinheiro, e sair derrotado é pior ainda, né? Fora a humilhação. O episódio de Domingo Sangrento, as pessoas fizeram toda uma movimentação, né? E foram em direção é, ao, ao czar para conversar, né? Para formar uma assembleia mesmo, e quem sabe abrir assim tinha toda essa ideia não é nem de um parlamento, né? De uma Duma, como era chamado na Rússia. Porém, quando o czar viu toda aquela multidão, mandou que abrisse fogo, né? Então isso manchou, obviamente, manchou muito a imagem do czar
perante o povo, né? Porque geralmente na monarquia, por mais que eles estejam descontentes, leva até um tempo para eles estarem desgostosos, né? Para eles não gostarem do monarca. Existe toda uma situação de devoção, né? Então, nesse sentido, acabou que o czar Nicolau II começou a ficar bem pouco popular. A Duma. Então, pessoal, a Duma na verdade é um congresso, né? É um poder legislativo, onde ali tem uma representação popular ali também, né? Por vias de voto. Então, o czar ele acaba cedendo, né? Para se erguer uma Duma, né? Que ali muitas das decisões seriam, né? Fugiria um pouco das mãos do czar, né? O que também se distanciaria um pouco do absolutismo, né? Porém, né, um czar não necessariamente um rei nunca quer perder todo o seu poder, mas nesse caso ele sempre quis manter essa concentração de poder. Vamos lá, a pessoa vai dar uma lidinha aqui. Ó. O czar instaurou em 1906 uma Duma. Trata-se de um parlamento, lembrando que os governos czaristas eram absolutistas, concentração dos poderes ao czar, né? Porém, por pressão dos trabalhadores, a Duma foi inaugurada. O czar controlava todas as decisões e os trabalhadores continuaram sem representatividade na Rússia. No entanto, as críticas de muitos parlamentares levou o czar a dissolver a Duma. Apesar de tudo, ainda o czar ele conseguia é, ele mantinha a Duma sob controle, né? Mantinha a Duma sob controle. Isso logo foi gerando um certo descontentamento em relação aos parlamentares, né? E ao final das contas ele novamente vai lá e dissolve a Duma, né? Mais uma, ele deu uma bola dentro na criação da Duma, né? Até porque estava sob pressão e depois logo dá uma bola fora na dissolução dela. Os mencheviques. Agora eu vou falar dos dois grupos políticos da época que se envolveram nessa revolução toda, né? Os mencheviques. A Nacional Democracia dividiram-se em duas facções em 1913, mencheviques e bolcheviques. Os mencheviques acreditavam que a Rússia ainda não estava preparada para uma revolução socialista e que precisavam promover o desenvolvimento capitalista através da burguesia para depois lutar pelo socialismo. Entre suas lideranças destacavam-se Georgy Plekhanov e Julius Martov. Né? Julius Martov, o professor colocou aqui no quadrinho ao lado. Então, pessoal, era socialista, os mencheviques também eram socialistas, porém eles entendiam que o capitalismo ele teria que ir até o último para depois ruir e assim eles é, eles promoverem uma revolução socialista, né? E esse desenvolvimento, o que mais ficou um pouco estranho é que esse desenvolvimento capitalista foi através da burguesia, né? A burguesia, o que é a burguesia? A burguesia é aquele povo que foi detentor do comércio, detentor da indústria, né? É o povo com mais dinheiro, é pessoas com mais dinheiro e que empregam e coisa e tal, né? Então eles entendiam que primeiro a burguesia tinha que se desenvolver para depois lutar pelo socialismo, né? E os bolcheviques, aqui está o Lenin, de novo. Os bolcheviques, liderados por Vladimir Ilyich Ulyanov, ou Lenin, nascido em 1870, morto em 1924, eles viam a revolução como algo cada vez mais emergencial e acreditavam na formação de uma ditadura democrática controlada por operários e camponeses, como primeiro passo para a revolução socialista, né? Eles queriam a luta já, né? No caso dos bolcheviques, né, que tinha também um dos líderes, Trotsky, né? Era outro que era muito, ele acreditava que era uma situação emergencial, era para ontem essa
é, a luta de classes ali, a revolução pelo poder, né? E que essa ditadura teria que ser controlada pela base, né? Pelos operários e camponeses. Né? Eles acreditavam que inicialmente seria uma ditadura democrática controlada por operários e camponeses. A queda do czar. Membro da Tríplice Entente, lutou, lembra lá que o professor falou, né? Lutou na Primeira Guerra Mundial, mesmo não estando em condições econômicas, o que agravou as condições sociais e políticas na Rússia. Sucessivas derrotas levavam a deserções em massa. Inclusive, muito dessas deserções acabavam virando paramilitares bolcheviques, né? Ou até mesmo já eram bolcheviques, né? Só que eram patriotas e estavam lá lutando. E eles se desertavam, né? E se juntavam ao exército bolchevique, pelo menos a causa bolchevique. Soldados que fariam posteriormente oposição ao czar, né? Junto à população que já convivia com a fome. Em fevereiro de 1917, após sucessivas greves de setores ligados à marinha, exércitos somados aos soviéticos quer dizer trabalhadores sindicalistas, né? Levou Nicolau II a abdicar do trono. Em 1918, Nicolau II e sua família são condenados à morte e assassinados por bolcheviques, né? E assim acaba a dinastia Romanov, né? É, a princípio, mesmo com a revolução, ele estava um pouco meio que escondido e depois os bolcheviques acharam e atiraram em toda a família, né? Existe um mito dentro da Anastácia, que é uma das filhas de Nicolau, de que ela não teria morrido, né? Inclusive tem um desenho, alguns de vocês devem conhecer, né? Que é o desenho Anastácia, que se trata dessa filha perdida de Nicolau, né? Mas nunca foi provado, não se tem nenhuma ideia de nenhuma veracidade nesse fato. A República da Duma. Em março de 1917 foi instalada a República da Duma, né? Essa Duma já dentro de uma república, né? O que é república, pessoal? República é coisa do povo. Antes era uma monarquia, que era o poder de um só. Agora é república, é público, de todo mundo, né? Então a República da Duma, liderada por Príncipe Lvov, 1861, morreu em 1925, logo substituído por Kerensky. No governo, logo substituído por Kerensky. No governo de Kerensky, a Rússia permaneceu na Primeira Guerra e mantinha um grande apoio à burguesia. Liderados por Vladimir Lenin e Leon Trotsky, 1978, o Trotsky morreu em 1940, os bolcheviques iam ganhando popularidade se opondo à Rússia na Primeira Guerra e à burguesia, né? Os bolcheviques eles eram totalmente contra, né? A Rússia ainda está na guerra, porque mesmo com a queda de Nicolau, a Rússia não tinha saído da guerra ainda, até porque tem concessões, tem toda a situação que ela acabaria tendo que pagar por sair da guerra, né? E os bolcheviques se opõem também à burguesia, né? Porque eles são de cunho comunistas, né? Eles têm ideologia comunistas, então eles acreditam que a burguesia oprime o povo, né? E toda essa história. Teses de Abril, sob o lema Paz, Pão e Terra, as teses de Abril propunham a saída da Rússia da Primeira Guerra e a divisão das grandes propriedades entre os camponeses e a regulamentação do abastecimento para solucionar a questão da fome. Leon Trotsky, sob o lema Todo o poder aos sovietes, organizou uma milícia revolucionária em Petrogrado, a chamada Guarda Vermelha. Então, pessoal, acho que essa parte, nesse parágrafo de cima, a gente fala um pouco sobre o que se precisava de imediato, né? Que era o abastecimento de comida. É, então, eis que surge esse paz, pão e terra, né? As teses de Abril, ela é assim geralmente que surgem as revoluções, né? Lá na revolução, por exemplo, lá na revolta protestante tinha as 16 teses de Lutero, né? E aqui tinha as teses de Abril. Então o que é?
foram reivindicações, foram situações e se organizaram para um confronto mesmo e para tomar o poder, né? Para ter de fato uma república comunista, socialista mesmo, por de fato, né? A Guarda Vermelha é a Red Army, né? O Exército Vermelho, se torna depois o Exército Vermelho, que é muito famoso até na Segunda Guerra Mundial, né? A Revolução Bolchevique. Em 7 de novembro de 1917, bolcheviques tomam de assalto o Palácio de Inverno, em Petrogrado, destituíram o governo provisório e criaram um conselho de comissários do povo. Os bolcheviques divulgaram o primeiro documento oficial da Revolução, apelo aos trabalhadores, soldados e camponeses, oficialmente transferindo todo o poder aos sovietes, sob a liderança do presidente Vladimir Lenin, né, e colocando Leon Trotsky como encarregado dos negócios estrangeiros. Então, depois de uma luta armada, os bolcheviques acabam entrando no poder de vez, né? Tomam todo o poder para eles. Tomam o Palácio de Inverno. Governo de Lenin. Ao assumir o poder, Lenin nacionalizou indústrias, redistribuiu terras e, como prometido ao povo, tirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial, medida da qual fez perder algumas terras e pagar indenizações às nações da Tríplice Entente. Lenin logo ganha uma forte oposição de monarquistas e mencheviques, resultando numa guerra civil que durou até 1921, terminando com a vitória da Guarda Vermelha liderada por Trotsky, né? Essa batalha foi muito pesada, né? E vocês vejam que durou 3, 4 anos, né? Então foram 4 anos de guerra civis, né? Basicamente entre menchevique e bolcheviques, né? E alguns monarquistas. Era chamado Exército Branco, né? Os monarquistas e mencheviques, e o Exército Vermelho, que eram os ligados a Trotsky, né? A Guarda Vermelha, eram os comunistas, né? Ao fim das contas, a Guarda Vermelha saiu vitoriosa e Lenin, né, concentra mais ainda o poder, sem mais tantas, né, sem mais acabando de fato com o inimigo político, né, com o opositor político. E agora, a Revolução Russa foi um divisor de águas na história do século XX, uma insurreição popular que influenciou outras tantas. As opiniões se dividem ao se tratar da Revolução. Para uns, surgiu com ela uma esperança de igualdade social. Para outros, nasce mais um país aos moldes do totalitarismo. O fato é que nem a Rússia nem o mundo seriam o mesmo depois da Revolução, né? Por que o professor fala isso? Porque a partir da Revolução, depois nasce a União Soviética, né? E vem a Segunda Guerra, vem essa luta contra o fascismo, e depois a Guerra Fria também toda envolvendo a União Soviética e os Estados Unidos, e essa guerra entre capitalismo e socialismo. Então, a partir dessas primeiras décadas do século XX, com a Primeira Guerra Mundial, depois com a Revolução Russa, modifica totalmente as situações dos países, dos continentes, das questões políticas nesse, né, no século XX. Beleza, pessoal? O professor vai compartilhar com vocês ali uma atividadezinha. Aqui essa foto aqui é o professor, né, o desenho. E espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. O professor está começando a fazer esses videozinhos, então o professor ainda está aprendendo muita coisa. Logo eu acho que vai estar muito melhor, muito mais, tentar me equipar melhor pra gente, né, para tentar alcançar vocês né, com mais qualidade possível, tá, pessoal? Um abraço a todos, se cuidem, tá? E até a próxima.